Nós louvamos a Deus por esse momento especial, estarmos aqui e abrirmos a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. E antes de nós lermos esse texto, as crianças já saíram. E eu queria que a gente estivesse bem atento, sabe? Bem atento àquilo que o Senhor tem para nos falar através da sua palavra. Desliguem os celulares. Algumas pessoas têm as Bíblias nos celulares, né? Não tem problema, desde que você use o seu celular tão somente para acompanhar a leitura bíblica. Não precisa mandar mensagens. Vamos nos atentar àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Esse momento é um momento muito especial, é um privilégio nosso de estarmos aqui para ouvir a voz de Deus através da exposição das Escrituras, da sua palavra. Então, por isso, eu peço a você toda a atenção, toda a concentração possível para que a gente possa absorver o máximo possível daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Abra então a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Da mesma forma que eu fiz na semana passada, a despeito do fato de que esse é um texto relativamente grande, eu quero pedir a sua atenção. Eu preciso ler esse texto todo e quero que você acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia, o que diz a palavra de Deus no capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, porque morrerás. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? E então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. E então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, para que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela um sustento durante todos os dias da tua vida.
Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, e o fez lavar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Feche seus olhos, por favor. Pai santo e querido, a tua palavra é riquíssima, e é impossível que nós a entendamos sem a iluminação do Espírito Santo, sem que o teu Espírito nos ajude a entendê-la, sem que o teu Espírito nos ajude a captar toda a riqueza, toda a profundidade, sem que o teu Espírito nos ajude a fazermos, a entendermos, a conectarmos com a nossa vida. Pai Celestial, e para isso também eu quero clamar a direção e a unção e a graça do teu Espírito Santo, para que a tua palavra seja falada conforme o teu querer, conforme aquilo que tu queres que nós falemos aqui, ó Pai. Olha para cada um de nós nessa noite. Somos tão diversos, somos tão diferentes, vivemos situações tão diversas, mas todos nós carecemos de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor e clamamos com temor e tremor diante de Ti. Fala aos nossos corações, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua verdade. Nós oramos e agradecemos porque estás conosco e porque esta palavra é Tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, final de 2013, o dicionário Oxford, que é um dicionário inglês, declarou ou elegeu a palavra do ano, ou seja, a palavra mais acessada no seu dicionário online, a palavra que mais rolou aí nas redes sociais. A palavra, portanto, a palavra do ano em 2013 foi a palavra selfie, e foi traduzida em português por autorretrato. E selfie seria ali a combinação de duas palavras que traduzidas literalmente seriam autorretrato. A decisão revelou a publicação, a edição da Oxford, do dicionário Oxford. E aconteceu depois que foi detectado um aumento de 17.000% no uso da palavra selfie entre 2012 e 2013. E você que está conectado nas redes sociais já viu muitas fotinhas que a turma e que você bate na frente do espelho, como diria o meu amigo paulista, pagando de lindão ou pagando de lindinha, né? Você então pega o seu melhor look e aí você vira o seu celular para você mesmo e você bate uma fotinha sua e você descreve alguma coisa, não é? Acerca do seu dia. E essa palavra, me chamou a atenção, porque eu acho que revela de alguma forma algumas características, ou talvez revelam para nós, acho que algo dos nossos valores, ou algo da nossa forma de pensar. E é interessante que o próprio dicionário alerta dizendo o seguinte, definindo que o selfie é uma fotografia tirada por uma pessoa como objeto e tendo como objeto ela mesma. O dicionário ainda alerta dizendo o seguinte:
Os selfies, em algumas ocasiões, são aceitáveis, mas postar uma nova foto a todo momento, o próprio dicionário diz, é desnecessário. Mas o que então me chama a atenção é que essa palavra, acredito eu, ela revela apenas uma faceta, uma das manifestações de uma cultura super individualizada, ensimesmada e autorreferente. E aí é importante que você separe alhos de bugalhos. É importante que você separe uma tendência saudável de uma tendência doentia. Mas o fato é que isso me faz lembrar um pouco daquilo que a gente é hoje. Um pouco da nossa cultura, voltada para os nossos próprios umbigos. A turma de 80 para lá, talvez se lembre de um personagem, isso me fez me lembrar de um personagem do Chico Anísio, chamado Alberto Roberto. Você lembra desse personagem? E o Alberto Roberto era um ator narcisista nato, um cara que adorava a si mesmo e que era um sujeito absolutamente autorreferente, né? Ele ia entrevistar alguém, eu acho que eu me lembro de alguns quadros do Chico Anísio, e aqui eu estou entregando, já que eu já nasci antes da década de 80, e eu me lembro de alguns quadros que ele entrevistava alguém, mas ele voltava a entrevista para si mesmo. E ele tinha um jargão, ou um refrão, ou um chavão, quando ele dizia, eu se basto. Quem lembra do jargão, aí do chavão do Chico Anísio, do Alberto Roberto, que dizia, eu se basto. E o pior é que eu acredito que a máxima do Alberto Roberto, ela se aplica para aquilo que às vezes a gente acredita acerca de nós mesmos. Corrigindo o português, mas há muita gente dizendo para si mesma, eu me basto. E é por isso que em tempos assim, eu percebo que evita-se falar em determinados temas na igreja. Eu já disse aqui, e repito, que o que eu percebo é que em muitas igrejas nós adequamos o discurso que se é pregado, nós adequamos o conteúdo do que se prega, dos púlpitos da nossa igreja, ao gosto do ouvinte. E esse ouvinte você pode colocar entre parênteses aí, freguês ou consumidor. Porque às vezes a figura do frequentador de igreja, ela prefigura muito bem a figura de um freguês. É um sujeito que vai a um ambiente como esse, que dá um dinheirinho e que se serve do produto que melhor ou que mais lhe agrada aos olhos. Terminando as compras, ele vai embora para sua casa sem compromisso nenhum com aquela comunidade. E aí então me chama a atenção que em tempos de egos superinflados, falar em pecado e falar que nós somos pecadores, às vezes chega a nos doer na alma. Eu acho que às vezes vem aquela vozinha no nosso coração dizendo, nem tanto, Adriano, não é bem por aí não, nós somos até... Porque às vezes eu me percebo nesse mesmo lugar, quando eu ouço a palavra de Deus tratando acerca do pecado. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite aqui. Entender um pouco do que isso significa, entender um pouco do que isso representa para a minha vida e para a sua vida. Essa tendência, ela é tão verdade que eu não sei se você sabe, algumas igrejas da chamada PCUA, é uma das alas da igreja presbiteriana, há duas grandes alas da igreja presbiteriana na América do Norte, nos Estados Unidos sobretudo. Uma ala mais liberal e uma ala como a nossa igreja que nós consideramos mais ortodoxa. A PCUA, que é uma ala mais liberal,
estava fazendo uma campanha para tirar de alguns hinos palavras como ira de Deus. Porque ira de Deus soava muito ofensivo para as nossas suscetibilidades. Pecado. Ora, como podemos lidar e conviver com isso? Mas o problema é que o pecado é uma realidade da qual eu e você não podemos fugir. O texto que nós lemos aqui fala do pecado original, ou daquilo que nós também chamamos de queda. O que é a queda? Como é que nós podemos entendê-la? A queda, irmãos, é que nós precisamos entender que quando Deus nos criou em perfeita harmonia com Ele. Criatura e Criador viviam em sua perfeita harmonia. O estado original da criação era caracterizado pela perfeição dessa harmonia. E é por essa razão que o Senhor, quando termina a sua criação, no capítulo 1, versículo 31 de Gênesis, diz a Bíblia que viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Portanto, o estado original dessa criação era um estado de perfeita obediência e de relação entre criatura e o Criador. Fosse essa criatura, o ser humano, feito ele à imagem e semelhança do Criador, ou fosse a própria natureza, obra das mãos de Deus. Acontece que com a queda, esse estado original, ele é chacoalhado, ele é rompido, ele é mexido, ou seja, o texto que nós lemos nos mostra que depois de ser tentada a mulher, eles tinham uma única proibição ali no Éden, que era comer do fruto conhecido e chamado como fruto do conhecimento do bem e do mal. E esse foi o primeiro ato de desobediência deliberado da criação de Deus. E esse ato traz e faz com que o homem caia de seu estado original, se torne pecador, se distancie do seu Criador. E eu gostaria de, nessa noite, buscar algumas reflexões acerca do entendimento do pecado e de como ele nos afeta e de algumas consequências para a minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de definir o que é pecado. Repito, que nenhuma cultura como a nossa, que nenhuma sociedade como a nossa, falar de pecado, algumas igrejas evitam. Porque ofende. Nós nos sentimos como se alguém estivesse apontando o dedo para nós, dizendo, ora, mas todo mundo erra. O fato é que a Bíblia trata do pecado e trata com seriedade. E nós não podemos deixar de um assunto que Deus trata com tanta seriedade. Eu me lembro de um amigo, uma vez no acampamento, ele dizia, ora, se você tivesse um veneno na sua casa, você pegaria e colocaria esse veneno em uma garrafa e colocaria o rótulo naquele veneno apenas dizendo, cuidado, não beba. Disse, não, normalmente o rótulo de um veneno é uma caveirinha, dizendo veneno, mata. E o pecado, nós precisamos colocar o rótulo devido nele. Então nós vamos entender o que é pecado. De uma forma bem abrangente, os teólogos definem pecado como qualquer falha em se conformar, ou seja, se harmonizar, no sentido de se harmonizar e obedecer à lei moral de Deus. Olha aqui para mim, gente. A Bíblia diz que Deus é um ser descrito em Isaías, santo, santo, santo. Deus é perfeito em seu ser. Deus é íntegro na totalidade do seu ser. E por isso, esse mesmo Deus estabelece preceitos que fluem do seu caráter. Quando nós andamos e nos distanciamos da harmonia com o caráter de Deus, nós andamos em direção ao pecado. O pecado no Antigo Testamento é descrito em algumas perspectivas, ou é descrito com algumas imagens que nos fazem
entendê-lo de uma forma melhor. Na perspectiva individual, o pecado é um rompimento relacional, é um rompimento de um compromisso. A Bíblia também descreve pecado como um ato de rebelião, de rebeldia contra a autoridade divina. O Antigo Testamento também olha para o pecado na perspectiva horizontal, ou seja, uma perspectiva social. O pecado, irmãos, é o rompimento com o shalom de Deus, a paz integral de Deus, a quebra da harmonia que não só me separa de Deus, mas me separa de você. As nossas relações, elas passam a ser fragilizadas pelo pecado. Nós nos ofendemos uns aos outros. Nós nos tornamos, às vezes, egoístas nas nossas relações. Nós nos tornamos mesquinhos. Nós aplicamos a ira ou a raiva ou a falta de compreensão. A quebra dessa harmonia respinga nas relações sociais e o resultado dessa quebra se vê no Antigo Testamento desde então como assassinatos, injustiça, maldades de toda espécie, perversões, invejas e assim por diante. O pecado também no Antigo Testamento, ele é entendido na perspectiva da transgressão da lei. Ou seja, existe uma regra, existe uma lei, existe um direcionamento, e você então quebra esse direcionamento, o que traz necessidade de punição e correção, e a gente vai falar disso um pouco mais adiante. No Novo Testamento, algumas palavras muito comuns, quando você lê na sua Bíblia, lê em português, há no original algumas palavras no grego que trazem-nos conotações diferentes acerca do pecado. A palavra talvez a mais comum para designar pecado é hamartia, que significa errar o alvo, errar a direção. Você deveria ir nesse caminho, você entra por um outro caminho. Você erra este caminho, ou você deveria mirar e acertar determinado alvo, e você erra aquele alvo. A outra palavra, também bem comum no Novo Testamento, é paraptoma. E essa outra palavra, ela é usada para se referir ao pecado quando diz que nós transpassamos alguma coisa. Ou seja, quando há um limite, diga assim, não ultrapasse essa linha e você vai além dela. Você traspassa esse limite. Ou seja, a ideia é exatamente essa. Você ir além de algo que não lhe foi permitido, intencionalmente ou não. E por fim, uma última palavra que também define e descreve pecado no Novo Testamento é a palavra parabases. E é uma palavra usada para falar da desobediência ou transgressão, e a palavra que descreve aqui uma intenção deliberada. Quando você sabe, quando você planeja, quando você tem consciência de que o seu ato, ele é um erro. Você age conscientemente na certeza de que o seu ato não deveria ser cometido. Então, se nós resumirmos aqui e pegarmos todas essas ideias acerca do pecado, todas essas definições, elas incluem tanto a nossa atitude, o nosso ato deliberado, quanto a nossa omissão ou a nossa negligência. Você erra tanto por fazer aquilo que está errado, quanto por não fazer aquilo que você deveria fazer. Ou seja, por isso nós pecamos por palavras, por ações, por pensamentos, por desejos, por motivações da alma. É interessante que no Sermão do Monte, Jesus estende a ideia de pecado, porque Jesus vincula o coração com a ação. O que Jesus dizia, como por exemplo, a boca fala o que está cheio o coração,
Ou quando ele dizia, por exemplo, que olha, se você ouviste aí o que foi dito aos antigos, não adulterarás, se você, porém, olha para aquela que não é sua esposa, com uma intenção impura, isso por si só já configura um adultério, porque na consciência de Jesus, no entendimento de Jesus, o ato e o pecado começa aqui. Já parou para pensar que nenhum assaltante de banco, ele vai do dia para a noite assaltar um banco? Ele olha, ele pensa, ele cobiça, ele deseja, ele planeja, ele arquiteta e ele faz. Por isso, o pecado, ele tem todas essas inserções. A Bíblia usa uma variedade de imagens para falar do pecado, para que você tenha uma ideia de que o pecado não é algo bom para você. E é interessante eu fazer essa ressalva aqui, porque quando nós falamos de pecado, talvez na cabeça de um ou de outro esteja soando, lá vem mais um discurso moralista, lá vem mais um discurso cerceador, lá vem aí o sacerdote, o pastor, o cara que é santo, que acha que é santo, dizer aquilo que a gente deve ou não deve fazer. A gente precisa tirar essa concepção de nós. Mas quando a Bíblia fala de pecado, a Bíblia está dizendo que o nosso Deus é um Deus santo. E tudo aquilo que Ele fez e aquilo que Ele ordenou é bom para nós. E, portanto, quando nós nos desviamos daquilo que Deus intentou para mim e para você, você está prejudicando a si mesmo. Você está fazendo alguma coisa que você mesmo depois vai colher frutos amargos. E é por isso que a Bíblia não se furta e não se poupa em definir o pecado com palavras como rebelião, loucura, abuso, traição, morte, ódio, insanidade, irracionalidade, orgulho, egoísmo, cegueira, surdez, dura cerviz, ilusão, falta de bom senso e por aí afora vai. E se você acha que qualquer uma ou qualquer um desses adjetivos aqui podem dar vazão para a gente entender que o pecado é algo bom, você corre um risco de se aventurar nesse seu desafio. Segundo lugar, o que o texto nos ensina e também nos fala acerca da abrangência do pecado. Irmãos, o pecado tem um efeito devastador na criação de Deus. Porque o pecado afeta essa criação como um todo. Já disse que esse pecado não somente nos separa de Deus, como esse pecado arrebenta, quebra, dilacera, compromete a harmonia de toda a criação. E aí a Bíblia vai dar um exemplo que pode ser estendido e extrapolado para muitos outros exemplos. A consequência do pecado, e aqui descrita em Gênesis 3, como o trabalho, o suor do trabalho do homem, a terra que agora não só dá bons frutos, mas que também é propícia a cardos e abrolhos, as dores do parto, a desarmonia das relações conjugais. Portanto, o pecado traz as suas consequências e as suas consequências são dolorosas. E é interessante então que você pense em você ou pense na consequência do pecado para o gênero humano, que o corrompe como um todo. Gente, quando nós falamos acerca de há um termo que nós descrevemos como depravação total. Isso não quer dizer que com o pecado Deus retira do ser humano a sua imago Dei, a sua imagem e semelhança. Não. A imagem e semelhança de Deus permanece sobre você, mas a sua natureza está definitivamente, absolutamente corrompida. O que quer dizer que há em você
ainda que haja essa imago Dei, ainda que haja, e é por causa dessa imago Dei, há em você, cristão ou não, algum senso de justiça, algum senso de fazer o bom ou de criar o belo. Mas o que o pecado faz em nós é distorcer essa imagem, como se um espelho na qual nós víamos a nossa imagem perfeitamente fosse quebrado. Essa imagem de Deus em nós, ela é borrada, ela é distorcida. E agora há em mim e há em você uma natureza pecaminosa. E como é que a gente pode entender essa natureza pecaminosa? Existe dentro de mim e dentro de você uma tendência para o mal, uma inclinação para aquilo que é errado. Já percebeu isso, gente? Seja sincero com você. Faça uma análise do seu coração. O apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, sendo quem foi o maior missionário na história da igreja cristã, era um homem que em Romanos descrevia o seu próprio conflito com o seu próprio pecado. E ele dizia: miserável homem que sou, porque o bem que quero não faço, e o mal que não quero, esse eu acabo fazendo. Olha para o seu coração e o analisa bem. E veja aí em algum momento da sua vida se você nunca se pegou e nunca se flagrou desejando, planejando, fazendo algo que você condena, que você mesmo se envergonha. Essa que é a natureza pecaminosa em nós. E eu percebo o quanto que nós somos criativos para fazer o mal. Como que nós temos essa facilidade? Gente, a ação do pecado no ser humano, ela é tão profunda, que Davi, na sua oração, dizia que: Senhor, em pecado me concebeu minha mãe. A criança que já nasce pecadora. E eu posso te dar um exemplo lá em casa, vou te dar esse exemplo agora. Vou até beber uma água. Minhas gêmeas, Beatriz e Letícia, vulgo Bibi e Lelê. A gente já via, desde muito pequenininha, o primeiro acidente que teve na minha casa foi quando, nem sei com quantos anos, de qual a idade que elas tinham, 2 aninhos, talvez 1 aninho, nem me lembro. Elas pulando lá no sofá e uma irmã brincando com a outra, empurra a outra no chão. Quebrou o dentinho, a irmãzinha. Muito pequenininha ainda. E aí eu fico pensando, não foi de propósito, nem entende. E aí vai crescendo um pouquinho. E daqui a pouco, Bibi e Lelê brigam. E o papai, muito calmamente, como um pastor que é, diz: Bibi e Lelê, para com isso! E aí uma aponta para ela dizendo: foi ela, papai. Mas a melhor de todas foi quando uma das minhas filhas transgrediu e quebrou a lei do Senhor. Pecou. Não me lembro nem, além de contra Deus, contra quem mais, provavelmente contra a sua irmã. E aí então o papai vai lá corrigi-la, e a irmã dedurou a irmãzinha, dizendo: papai, ela fez isso e aquilo outro. E o papai foi lá conversar com ela, e ela, muito sorridente, a irmã que entregou, olhava para mim muito sorridente e dizia: bate nela, papai! Fala para mim se isso não é natureza pecaminosa, gente. E eu olhei para ela e falei: vou bater em você, fica caladinha aí, uma molequinha. Já parou para pensar um negócio desse, gente? Já parou a menininha, né? Né? Bate nela, papai. Gente, olha a devassidão do pecado em nossas vidas. Mas para que a gente saia de um exemplo infantil, olha para a história da humanidade. Olha para o rastro de sangue que nós deixamos atrás de nós. Olha para o rastro e para o cheiro de destruição
que a gente é capaz de ver um passo atrás na nossa história. Irmãos, o século XX, que foi o século que começa com o positivismo, sabe? Aquela sensação de que o mundo ia para frente, de que a ciência iria resolver os problemas e as mazelas da humanidade. Nos traz de presente 2 grandes guerras mundiais e as maiores atrocidades que a humanidade jamais havia visto. Em proporção numérica e de crueldade. Passado isso, Sigmund Freud, que é conhecido como o pai da psicanálise, ele escreveu um livro chamado O Mal-Estar da Civilização. E a leitura que Freud faz da sociedade é esta, descrição de Freud. O homem não é gentil, uma criatura amigável que anseia pelo amor, que simplesmente se defende quando atacado. Não. Mas há uma poderosa medida de desejo por agressão que deve ser reconhecida como parte do seu instinto. O resultado é que o seu vizinho é para ele não somente um possível ajudador, mas também uma tentação para a gratificação do seu próprio desejo agressivo. O desejo de explorá-lo sem recompensa, de usá-lo sexualmente sem consentimento, de tomar suas possessões, de humilhá-lo, de causar dor. E ele conclui: Homo homini lupus, o homem é o lobo do próprio homem. E essa é a leitura de um homem ateu, de um agnóstico. Quando nós olhamos para a realidade do pecado e quando você se pergunta acerca da barbaridade, ou seja, das tragédias que acontecem ao nosso derredor, a melhor explicação que nós temos para ela é uma explicação teológica. É o pecado. Porque o pecado nos dá essa natureza pecaminosa. Ou seja, quando a gente começa a olhar um pouquinho, a gente se assusta, e é interessante porque às vezes a gente acha que nós não seríamos capazes de ver atrocidades maiores das que os nossos olhos já viram. Há pouco tempo atrás, eu me lembro de dar aí nos jornais uma cidade aqui, Aparecida de Goiânia, próxima de Brasília, bairro, já não sei se é uma cidade independente ou se é bairro de Goiânia, mas o fato é que briga de jovens, um rapaz ficou com ciúme porque outro mexeu com a sua namorada, e então ele e a sua namorada planejam a morte de 6, 7 amigos. Eles buscam cada um, colocam no carro, levam para um lugar ermo, e a namoradinha diz assim: eu quero dar um dos tiros. 6, 7 meninos executados com as mãos na cabeça, com o rosto em terra, porque um namorado teve ciúme da namorada. Na mesma região, um marido enciumado vaza os olhos da mulher. A cada notícia dessa eu fico me perguntando até onde vai a nossa capacidade de fazer o mal, de impor o mal sobre a vida do nosso semelhante, sem que esse sujeito, na sua entrevista, sequer se envergonhe. Ou como agora deu em tantos os jornais, e eu não me lembro o nome do sujeito, um alta patente do exército, que foi um dos carrascos da ditadura militar no nosso país, e nos seus relatos ele descrevia com toda frieza, dizendo: olha, eu fiz o meu serviço. Se o senhor se arrepende de alguma coisa que o senhor fez, não me arrependo. E é interessante quando a gente olha
para as diversas áreas do saber, tenta se explicar a maldade através das mais diversas teorias. A fisiologia, e muita gente diz que o mal surge como resultado dos desequilíbrios neuroquímicos. Vamos equiparar essa bagunça aí de neurônios e sinapses que a gente resolve a parada. Seja de uma perspectiva evolucionista, o mal é tido como essencialmente qualquer coisa que se ponha como obstáculo ao progresso da raça humana. É tudo aquilo que impede a melhor adaptação da raça. Algumas, e aí aqueles psicologia tipo Oprah, justificam o mal como a causa, como consequência da baixa autoestima, resultado da repressão dos desejos, e qualquer fator que se coloque como empecilho para a nossa autoatualização. Você quer resolver o problema do seu casamento? Busca um affair, um relacionamento extraconjugal, está resolvido. Acaba com as suas neuroses. Irmão, se a questão do mal fosse tão simples assim de ser resolvida, da perspectiva sociológica, e eu não estou negando a influência, não é? De um ambiente de risco, da probabilidade de um garoto que nasce num ambiente de risco, numa favela, cercado de bandido, com pouca perspectiva, eu não estou negando a probabilidade de que aquele fator o influencie. Mas se a gente pegar isso como causa única, o nosso erro é grande, porque a questão do mal ela é muito mais essencial do que estrutural. Senão a gente resolvia o problema, não tinha crime no Canadá. Não tinha crime em sociedades onde não se tem os mesmos problemas sociais que o nosso país. Se a questão da maldade humana fosse tão somente uma questão de desequilíbrio bioquímico, a gente dava um Doril e a dor sumia, acabaram-se os problemas. A questão vai muito além disso. E é por isso, é importante que eu e você entendamos a seriedade do pecado. Mas vamos continuar. Terceiro lugar, a consequência do pecado. Olha comigo o verso 8. O que diz a Bíblia como consequência? Uma das primeiras consequências do pecado. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela visão do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Irmãos, a primeira consequência do pecado é o distanciamento entre Deus e nós. Porque a Bíblia que diz e descreve Deus como santo, diz que esse Deus santo não pode habitar nas trevas. O nosso pecado nos distancia desse Deus. E você sabe o que é muito curioso? É que quando você lê o relato antes da queda, o homem tem perfeita harmonia e relacionamento com o Criador. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha visitar a sua criação. E o homem não fugia do Senhor. Mas aqui, quando o Senhor aparece, diz a palavra que eles se esconderam. O pecado nos faz nos distanciar do Senhor. A gente foge dele. Eu me lembro de uma situação que para mim foi muito reveladora de uma situação como essa. Quando em uma ocasião, há muitos anos atrás, conheci um casal que tinha muitos problemas e o camarada era um adúltero, assim, irrecuperável, sujeito, ele traía a mulher e eles viviam um ciclo terrível e entre as descobertas da mulher, as crises e as brigas e os tapas e o retorno dessa relação conjugal até que se descobrisse novamente e assim esse ciclo vicioso, terrível e tenebroso. E eu me lembro que esse sujeito havia sido um homem muito presente na igreja, uma vida muito comprometida com a igreja, ou aparentemente comprometida com Deus.
Mas depois de tudo que acontece, esse homem vai às vezes na igreja, e uma coisa eu percebia: ele nunca olhava nos meus olhos. Ele nunca me cumprimentava de cabeça alta. Eu nunca disse nada a ele. Ele não era um membro da igreja naquela época. Mas eu percebia o quanto que o pecado o distanciava, porque ele não tinha coragem de olhar nos meus olhos. Eu percebia o quanto que o pecado o distanciava da igreja, o quanto que o pecado nos distancia de Deus. Nós fugimos dele, nós fugimos de tudo aquilo que possa nos trazer lembrança de Deus. E eu não sei se você já notou na sua vida, nos seus momentos difíceis, ou nos momentos que você reconhecidamente percebeu-se ou flagrou-se distanciado de Deus, às vezes que você deu meia volta e evitou vir a um ambiente como esse. Uma outra consequência do pecado, irmãos. Quando nós estamos em pecado, nós temos dificuldade de nos reconhecer pecador. E é interessante que Deus faz uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta retórica. Deus diz para Adão: onde estás? Ora, Deus sabe onde ele está. Mas essa pergunta não é uma pergunta geográfica. Essa é uma pergunta que perscruta a alma e o coração. É como se Deus estivesse olhando para a sua criação e dissesse: meu filho, o que fizeste? Onde estás? E é interessante a gente perceber que no momento imediato, como consequência do pecado, se foge, se disfarça. A consequência do pecado é essa, e é interessante, eu me lembro de uma frase do pastor Tim Keller, e ele dizia que o pecado é um suicídio moral e intelectual. Também. Você sabe, você tem a certeza de que aquele negócio é absurdo, vai destruir a sua família, vai destruir a sua vida, mas você se arrisca em uma atitude insana, suicida o bom senso, a razão, a moral e a dignidade que está diante de você. Mas eu não conheço nenhum pecador convicto que se reconheça como tal. Não! A gente aponta os dedos para os outros lados, mas a gente não se reconhece pecador. Diferente, olha que interessante, quando Isaías, na descrição de Isaías no capítulo 6, quando aquele profeta tem uma visão do alto e sublime trono, ele diz: ai de mim! Porque quando esse homem, todos nós somos assim pecadores, mas quando nós temos a consciência do nosso pecado, nós nos envergonhamos dele diante de Deus, e nós batemos no peito e dizemos: Senhor, tem piedade de mim. Eu lembro de Davi, naquela sua saga, quando ele olha e deseja uma mulher que não é sua. Ora, Davi tinha outras mulheres e concubinas, ainda assim, ele vai em frente. Ele não racionaliza o absurdo, ele não concebe a loucura que ele estava prestes a cometer, mas a comete e colhe frutos muito amargos. É interessante que na nossa dificuldade de lidar com o pecado, nós sempre a jogamos para alguém. Você já percebeu? Você viu aqui o que a Bíblia diz? Olha aqui comigo. O que a Bíblia diz quando o Senhor chega a eles e pergunta: Adão, onde estás? Versículo 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei não comesse? E o homem disse: o quê? É a esposa que tu me deste. Você percebe a loucura desse homem? Quando Deus diz: o que fizeste? Ele não só culpa a sua mulher, como ele culpa a Deus. Ele culpa a Deus. Ele diz: foi a mulher que o quê? Que tu me destes. Se o senhor fizesse uma mulher mais direitinha, não tinha esse problema. Não é mais ou menos assim? Ora, se isso já não aconteceu no seu casamento, não é não? Não faça isso, mas é você que me faz falar assim com você.
São os filhos que você me deu, puxaram a sua mãe. Aí apelou geral, já aí acabou o diálogo, irmãos. Já percebeu como a gente tem essa capacidade? Quando a gente é confrontado diante do pecado, a gente aponta o dedo para todos os lados. O meu pai que não tinha dinheiro, mas nós não assumimos. Nós não olhamos para dentro de nós. Você sabe qual é uma outra consequência do pecado? A consequência do pecado é o juízo de Deus. Uma regra foi quebrada e sempre há consequências. Algumas maiores, outras menores. Mas é preciso que se tome cuidado. Não é por maldade de Deus, é por lei da semeadura. O que se colhe, se planta. E por fim, a última consequência e a mais terrível consequência do pecado é a morte. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Ela é a morte tanto quanto cessação da vida, e é a morte tanto quanto degradação da vida que Deus nos deu. Irmãos, visitem as esquinas da vida e você há de encontrar seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, que desceram ao mais baixo grau da indignidade humana. Disse aqui em algum momento, uma vez por mês, vou à Casa Manaim, a casa de recuperação, e ali conversando ali com os internos da casa, quase que 100% deles relata que o que os faz buscar uma recuperação é quando eles chegam, eles batem no fundo. E alguns relatam coisas como: pastor, quando me faltou o álcool, eu misturei álcool de abastecer carro, dissolvi na água e bebi. Perfume, eu roubei, eu fui para a rua, eu vivi como um indigente. A mais vil e a expressão da morte ainda em vida, a degradação daquilo que é a imagem e dignidade de Deus em nós. E por fim, a morte, que é a dor e que descrevo eu como a dor mais pungente e qualquer ser humano pode enfrentá-la. Ontem estávamos aqui, olha, diante de mim, o corpo de uma moça de 30 anos de idade que faleceu por causa de um tumor no cérebro. Apesar, e mesmo que a morte seja uma das certezas mais concretas da nossa existência, ela nos choca. Sabe por quê? Porque a nossa alma ainda clama pelo Éden. Porque o nosso coração ainda almeja para aquilo que nós fomos criados. E a morte vem como intrusa a dilacerar as nossas almas. E a gente reconhece isso quando a gente olha para esses banquinhos aqui na frente e a gente vê as lágrimas de dor daqueles que estão dizendo o último adeus para aquelas pessoas que eles tanto amaram durante toda a vida. Consequência do pecado. As manifestações do pecado, e eu quero caminhar para nós encerrarmos. Como é que esse pecado se manifesta? Como é que esse pecado se caracteriza? Ora, temos a tendência de minimizar o pecado. Não é tão ruim assim. No diálogo da serpente com a mulher, a tentação está em minimizar as consequências. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio, disse Deus, não comereis e não tocareis, porque se o fizeres, é certo que morrereis. Mas o pecado nos dá a capacidade da gente minimizar a consequência.
Não, não é tão assim não. Isso aí não é tão grave quanto você pensa. A gente tem a tendência de racionalizar, de buscar para nós as justificativas que não nos deixem doer tanto na consciência a consequência do nosso erro. Diz então aí, no versículo seguinte, que, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. O pecado se manifesta na nossa constante tendência de nos tornarmos autônomos, livres de Deus. Olha, você será como Deus. Esse é o nosso grande pecado. Querer ser como Deus. Querer não precisar desse Deus. Mas o que nós não entendemos é que a nossa liberdade só pode vir quando ela está atada à cruz do Calvário. É a única liberdade que nós podemos ter, verdadeira. Eu disse para vocês que num diálogo meu com um rapaz aqui perto da igreja, porque eu levei o meu carro ali para ajeitar, e eu disse que eu era pastor aqui na igreja, ele me disse, olha, pastor, eu fui crente aí 2 anos, eu segui a religião, foi assim que ele disse, eu segui a religião, não vou mais à igreja. Ele falou assim, eu andei correto por 2 anos. Eu disse, por que você parou de ir à igreja? Ele falou, esse negócio de religião é difícil demais. Esse aqui é o problema. É que se isso aqui não vier para você como fruto de um relacionamento seu e Deus, isso vai ser um fardo para você. Mas se você entende que os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, não roubarás, a obediência a esses mandamentos há de te trazer prazer, alegria, fruto de vida, você há de obedecê-los em gratidão a Deus, porque Ele te alertou acerca daquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Nós temos a tendência de negar, mas eu quero então terminar a nossa palavra falando acerca da solução para o pecado. Irmãos, prestem atenção nisso. Deus é santo, santo e santo. A Bíblia diz que Deus é justo. Irmãos, e um Deus santo não pode negligenciar o pecado. Não pode somente passar a mão por cima do pecado. E é por isso que o Antigo Testamento diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Mas olha comigo então o que diz o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e os teus descendentes, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Um dos filhos de Adão chamava-se Jesus de Nazaré, e essa promessa se cumpre em Jesus Cristo. Preste atenção, o John Stott diz que, sabe como é que Deus faz para resolver o problema do pecado em nossas vidas, sem negligenciar a sua santidade e a sua justiça, mas ao mesmo tempo o seu amor? Porque Deus é santo, mas Deus é amoroso. Deus é justo, mas Ele é misericordioso. A única forma de Deus resolver a equação santidade, justiça, amor e misericórdia foi colocando o seu Filho na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque você é fraco, pequeno, pecador demais para suportar e para pagar um preço pelo seu próprio pecado. E é por isso que Deus, ainda no Éden, ainda que mandasse que os nossos pais enfrentassem a consequência do seu erro, dizendo, neste jardim não mais viverás. Esse mesmo Deus soluciona o problema do pecado, mandando o seu plano redentor na cruz do Calvário, o sangue perfeito, puro e eterno, que de uma vez por todas pagou o preço do pecado que é meu, seu e dos nossos pais. A solução do pecado
se deu na cruz do Calvário. E é através dessa cruz que nós reestabelecemos o nosso vínculo com o Pai, que um dia foi quebrado pelo pecado. Diz o apóstolo Paulo e descreve que ele morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. E nós éramos filhos da desobediência, inimigos, mas agora fomos adotados, fomos reconciliados com Ele por intermédio do sangue perfeito que foi derramado na cruz do Calvário. Semana que vem nós vamos falar de um terceiro ato chamado aliança e nós abordaremos mais esse tema. Paramos por aqui. Eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que você colocasse novamente a sua alma e o seu coração diante do Calvário. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê graça e nos perdoe nos méritos do Teu Filho Jesus, porque só Ele foi perfeito, suficiente para oferecer um sacrifício igualmente perfeito e definitivo por mim e por essa igreja. Nós louvamos o Teu nome, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Deus os abençoe.